Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Estamos iniciando o nosso webinar. Deu 10 horas já, então vamos começar. A gente está vendo que o pessoal está entrando aqui. Já temos alguns participantes. Porque a gente vai falar sobre como lidar com acidente de trabalho, né? Como identificá-lo e quais são as primeiras ações a serem feitas caso ocorra um acidente de trabalho. E vamos dar um tempinho ainda, o pessoal está entrando aqui na sala. É um tema bem importante, né? Às vezes parece até óbvio, né? O que é um acidente de trabalho, né, Rê? Mas muitas vezes as empresas elas se sentem um pouco incomodadas ainda como lidar com isso. Quais são as primeiras ações que a gente faz quando ocorre um acidente de trabalho? Então, até em meio àquela situação desconfortável, né? Como atuar com o acidentado? Quais são os próximos passos, né, que a empresa deve cumprir seguindo a legislação para melhor atendimento ao acidentado? Então, são pontos que são legais de serem discutidos que a gente vai trazer um pouquinho para vocês hoje. E a gente espera colaborar aí com vocês, né, bastante nesse quesito, para que tenha maior clareza sobre esse assunto e aí a gente possa produzir novos conteúdos também. Vocês, por favor, podem mandar para a gente pelo chat temas que vocês gostariam. Esse webinar é patrocinado pela Tempo também. Se vocês quiserem dar uma entradinha no nosso site. Exatamente. Bom, nos apresentando rapidamente, não sei se vocês já nos conhecem, eu sou a Marcela, sou consultora aqui da Tempo, sou engenheira ambiental especializada em saúde e segurança do trabalho também. Estou junto com a Regina. A Regina, também sou consultora da Tempo, produtora de conteúdo, e estamos aqui aí para esclarecer dúvidas também. Sou formada em engenharia ambiental e que a gente possa colaborar com a empresa de vocês, com vocês nesse requisito de trabalho. Com certeza. Então, fiquem à vontade também, nós temos um chat, se vocês quiserem deixar algumas dúvidas, comentários. Nosso webinar terá duração de 30 minutos. E depois, se quiserem entrar em contato com a gente, com certeza estamos totalmente abertos a dúvidas, sugestões, opiniões. Podem entrar no nosso site e fiquem à vontade em visitar-nos, ok? Legal, vamos caminhar aí, Marcela? Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês a tela da nossa apresentação. E a gente vai ficar no cantinho aqui, a gente vai alternando Isso, um pouquinho. Pessoal, tá bom o áudio, tá tudo em ordem. Por favor, dá um alô aí no chat, se está funcionando tudo bem, está todo mundo ouvindo, por favor. Importante também. Legal, todo mundo ouvindo. A tela vocês já estão vendo, né, na nossa apresentação. Podem deixar um oi para a gente, se tiverem com algum problema de áudio, de dúvidas, fiquem à vontade, por favor, nos avise, ok? Legal, vamos lá, Marcela. Então, vamos lá. Como lidar com um acidente de trabalho, né? Então, vamos entender o que é inicialmente um acidente de trabalho e o que devemos fazer quando nos depararmos com ele na empresa. Acidente de trabalho aí, né? A gente fez um levantamento que ele representa 4% do PIB mundial, né? Então aí a gente tem 2,8 trilhões de dólares no mundo que são literalmente perdidos com acidente de trabalho, né? Esse é o tipo de gasto que ninguém quer ter. A empresa não quer ter, o funcionário não quer que ocorra, ninguém quer ter esse tipo de gasto. E é muito dinheiro que pode ser revertido em outras ações e não em tratativas de acidentes, né? Exatamente. A gente quis trazer essa estatística inicialmente, né? Porque realmente 4% do PIB mundial é um valor muito alto, como vocês viram, 2,8 trilhões de dólares, que a gente poderia utilizar em outra forma. Então, são que ocorreram com acidentes que poderiam ser evitados, por exemplo. Então, é um valor alto que a gente pode pensar em reverter este custo, né? Então, vocês estão vendo também outra estatística referente ao ranking mundial de acidentes. Infelizmente, o Brasil está em 4º lugar em números de mortes no
país referente a acidente de trabalho. Então, é um valor muito alto e realmente ele pede para a China, Estados Unidos e Rússia. São países que têm uma quantidade enorme, né, uma população gigantesca, né, e aí o Brasil aparece como quarto. É bem impactante isso para a nossa realidade. Exatamente, que a gente precisa reverter esses valores, né, pessoal? Então, vamos lá. O mais um dado estatístico, 70 bilhões de reais por ano vem da folha da Previdência Social, gasto em despesas com acidente de trabalho. Então, vindo esses gastos do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, 70 bilhões são gastos com os acidentados, né? Também outro valor muito alto para o nosso país. E aí a gente chega naquela consideração onde, se a gente pensasse em prevenir esses acidentes, né, a gente poderia ter um ganho, uma diminuição desse valor e um ganho muito grande para todos, né? Vamos lá. Então, iniciando para vocês a definição de acidente de trabalho. Então, o que é acidente de trabalho? Isso a gente está seguindo legislação. Então, nós temos a lei no Brasil, Lei 8.213, que foi feita em 91, e ela define no artigo 19 o que é o acidente de trabalho. Como vocês podem ver, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, o que provoca lesão corporal, perturbação funcional. Aí entram as doenças ocupacionais também, entra a própria morte, né? Com certeza é um grande acidente. E aí tem outro fator que é a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, né? Exatamente, seja uma perda temporária ou uma perda que não é revertida. Por exemplo, uma perda de audição temporária. Um funcionário sofreu um acidente que teve um ruído muito alto, ele vai ficar lá um mês com a audição dele danificada, depois ele retoma isso, mas também é considerado, sim, um acidente de trabalho. É o que é temporário, está impactando a vida daquele funcionário, daquela pessoa e da empresa também, né? Aí tem aquela questão de o que não é a doença, né? O que não é decorrente e considerado como doença do trabalho também, que está na mesma lei, que entram aí as doenças degenerativas, aquelas que são inerentes à própria faixa etária, né? Então, às vezes entram como a faixa de hipertensão, de diabetes, outras doenças, né? Aquelas que não produzem capacidade laborativa, né, de trabalho, e também as doenças endêmicas, por exemplo, a dengue, a não ser que seja comprovado que o colaborador adquiriu essa doença em ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se a empresa ela não tem a sua infraestrutura de acordo, ela tem água parada, ela está desenvolvendo a larva do mosquito, enfim, são fatores que contribuem para o colaborador adquirir uma dengue, por exemplo, aí é considerado. Mas, em todo caso, inicialmente, doença endêmica não é considerada como doença de trabalho. Então, vamos lá, alguns acidentes de trabalho, alguns exemplos regidos de acordo com a lei também, essa legislação que a gente está citando para vocês, ela cita alguns exemplos. Tem muitos exemplos aí, né? E acho que vale a pena a gente passar um tempo nesse slide para que vocês deem uma olhada o que é considerado nesses exemplos, né? A gente tem uma primeira figura aí que é o puro ato de imprudência, né? Então, quantas vezes a gente não vê o funcionário dormindo embaixo do caminhão porque ali tem uma sombra, ou como a própria foto mostra, né, o funcionário está dormindo em cima da roda. Ali pro motorista ligar o caminhão e acontecer um acidente, ele é... Exatamente, é preocupante. E olhando uma foto assim, claro, fica óbvio, fala, imagina que o colaborador vai ligar o caminhão, mas muitas vezes em construção civil ou empresas, uma máquina é muito grande, é um caminhão que ele está debaixo, então o motorista não necessariamente vai se atentar se tem alguém ao redor, a visão dele também não está verificando se tem um colaborador ou não. Então, assim, são atos de imprudência que podem trazer, sim, a um acidente de trabalho. É bem preocupante esse ponto nas empresas.
E um outro exemplo também, ofensa física intencional do terceiro ou do colaborador também. Então, brigas dentro de ambiente de trabalho, que as pessoas têm um contato físico, né, uma agressão, também é considerado um acidente de trabalho. E a importância também que a gente traz de ter um ambiente tranquilo, né? Sem você ter a necessidade, chega ao ponto de ter uma agressão física e intencional dentro da empresa. A gente traz um pouco desse conceito para quem enquadra como acidente de trabalho. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo, como vocês podem ver na imagem, também é considerado. Se ocorreu no ambiente de trabalho, também vai ser considerado como um acidente de trabalho. Eu estou lembrando que todos esses exemplos também estão na lei, né? Então, se vocês tiverem precisar de maiores detalhes, tem na lei. E a gente pensa terrorismo, nossa, não tem nada a ver, mas está no ambiente de trabalho, é considerado um acidente. Tem que considerar todas as situações, por mais que esperamos, né, que não ocorra, que seja a chance de ocorrer seja baixa, mas tem que ser considerada. Doença também proveniente de contaminação acidental do empregado, então, seja um contato com alguma poeira que ele inale e desenvolva alguma doença pulmonar, algum gás tóxico que vai desenvolvendo alguma doença crônica com um tempo maior, seja um produto químico que ele tem contato com a pele e desenvolve uma doença de pele, mesmo um acidente, né, que cai na pele, queima algum ácido ou ele é inalado de forma que não deveria, né, sem utilizar um EPI correto, por exemplo. Então, é considerado também um acidente de trabalho. E aí a gente entra na questão de desabamentos, de inundações, até questões de força maior, incêndios, né? São acidentes de trabalho também. E aí a importância de uma boa infraestrutura, de estar tudo adequado com o corpo de bombeiros, que pode ocorrer com frequência, né? A gente tem o clima brasileiro com bastante chuva, com bastante intempéries, então isso pode ser um problema para a empresa, para o funcionário. Exatamente. E a próxima imagem, como vocês podem ver, na execução de ordem ou realização de serviço. Então, o que é o serviço em si, né? A gente está mostrando algumas situações que não são situações extraordinárias, né? Que não ocorrem com frequência, mas também na própria atividade do dia a dia, se ocorrer um acidente, obviamente, é um acidente de trabalho, é o exemplo mais óbvio que a gente tem, né? E aí também entra a questão do horário de descanso, né? Aqueles acidentes que ocorrem no horário de almoço, que ocorrem no período de descanso, também é considerado um acidente de trabalho. E a gente coloca aí uma questão que tem sido debatida, né, sobre o deslocamento, né? E isso tem causado muita dúvida sobre os acidentes que ocorrem quando a pessoa está saindo da casa dela, está indo trabalhar e aconteceu um acidente, né? Exatamente, os famosos acidentes de trajeto, né? Indo de casa até o trabalho, do trabalho até a casa. Nesta lei que a gente está citando, ela cita também que é um acidente de trabalho, esse acidente de percurso, né? Porém, a gente ainda está vendo uma discussão, né? O pessoal que acompanha mais esse ponto, com a reforma trabalhista, que ela também modificou alguns pontos no regime CLT, citando que este percurso, né, casa-empresa, empresa-casa, ela já não faz mais parte do período de trabalho do colaborador. Então, por isso está trazendo discussões, né? Então, se ocorrer um acidente nesse percurso, é considerado acidente de trabalho ou não é? Então, a gente tem esses dois lados, né? Essa lei que a gente está citando cita aqui e com a reforma trabalhista vem trazendo essa discussão que já não é tão necessário. Então, algumas empresas ainda assim, elas abrem a CAT, né? Emitem a CAT, o comunicado de acidente do trabalho, neste momento, e algumas já estão não precisando, porque utilizando esses argumentos da CLT, né? Então, mas cabe a nós analisarmos qual vai ser a maturidade, qual vai ser a decisão até do Supremo Tribunal com essas decisões, né? Quanto à reforma, né? A gente está num período nebuloso aí, né? De transição nebulosa, até que a gente tenha uma definição da questão jurídica disso, né? É o melhor passo a ser tomado, né? Então, cabe a nós analisarmos qual vai ser esse avanço, ok?
Vamos lá para mais um slide. Qual que é a responsabilidade da empresa? A gente fala, a empresa, né, que está sediando, que está promovendo o trabalho, ela tem total responsabilidade sobre aquele funcionário, sobre promover o melhor ambiente para ele, isso com medidas coletivas, com medidas individuais de proteção. Exatamente. Então, a empresa, ela tem esse dever de sim informar aos colaboradores quais são os riscos que estão em volta dele. Quais são os riscos da atividade? Então, o colaborador, ele vai fazer um trabalho em altura, qual que é o risco que ele está frente a essa atividade? Ele tem que ter a noção, o conhecimento de que ele vai precisar de um cinto paraquedista para subir se for uma altura acima de 2 metros, ele tem que ter uma ideia que ele tem que usar um capacete, ele tem que ter alguns cuidados específicos de acordo com a atividade que ele realiza. Então, cabe à empresa informá-lo sobre isso e ele seguir o que a empresa está pedindo, porque vai ser melhor realmente para o trabalhador e melhor para a empresa, né? Sim. E aí a gente fala sobre esse reforço de que a empresa tem que ter percepção, né? Porque muitas vezes acontece da empresa não está observando que aquele trabalho à altura está sendo um risco, né? E aí a empresa identificar esses riscos que é um fator relevante aí para você. Sim, por isso que a gente até reforça aqui com os nossos clientes, até é importante essa conversa com o colaborador. Então, que forma que a gente vai fazer isso? Seja através de algumas ferramentas legais, né, que a gente fala, o DDS, o Diálogo Diário de Segurança, conversar com o colaborador dos riscos, documentos, APR, análise preliminar de risco, a gente identifica alguns riscos, seja uma liberação de trabalho para algum trabalho com maior risco, seja em medidas coletivas, né, equipamentos de proteção coletiva, os famosos EPCs, e os EPIs também são os individuais. Então, assim, tem várias formas que a gente traz para os nossos clientes, né, para a gente informar qual que é a melhor forma, né, de trazer essa responsabilidade da empresa como colaborador. E aí, nessa linha de responsabilidade da empresa, né, a gente tem que levar em consideração que é multa. É multa, desde que se não cumprir com as normas de segurança e higiene do trabalho, é multa determinada por lei. E a gente sabe que essa questão trabalhista é bastante forte no nosso país e deve ser, né, para que a gente evite riscos. A gente vê vários acidentes ocorrendo diariamente, né, a gente viu números gigantescos referentes a tratamento de acidentes. Então, é responsabilidade da empresa e tem multa. Além de tudo. E assim, claro, a gente está até abordando a questão de custo da empresa, mas pensando na pessoa em si, né, acima de custos, né, obviamente, a gente tem que ter um cuidado com o colaborador, porque são vidas, né? Além de tudo, a gente tem que ter esse cuidado, porque eles têm também uma família em casa esperando, né, para que ele volte de acordo, né, sem nenhum problema maior. Então, a lei, né, a gente só está citando para vocês esses trechos da lei, que esse trecho mostra realmente que ela deve prestar essas informações que a gente está citando para vocês no artigo, no parágrafo 3º dessa lei. Então, tudo essas informações que a gente está passando para vocês devem realmente ser seguidas, é uma legislação. E aí a gente entra na fiscalização, né, sobre quem fiscaliza isso e quem acompanha. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social faz essa fiscalização e o trabalho forte de acompanhamento dos sindicatos, né, e as entidades de classe. Também. Então, o governo, né, entra com essa fiscalização e a gente vai ter os sindicatos, a equipe do SESMIT colaborando dentro da empresa, né, a CIPA, enfim, são vários colaboradores que vão atuar nessas ações de segurança do trabalho. Certo, pessoal, está fazendo sentido tudo isso que a gente está conversando com vocês? Começamos a ler aqui, pessoal. Já falamos bastante, né? Já estamos caminhando bem. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de falar? Podem deixar recados no chat que a gente está aqui. A gente dando uma olhada também. Responde qualquer dúvida sobre. Ninguém tem dúvida sobre como enquadrar o acidente. Tranquilo? Então vamos caminhar um pouco então pelo o que fazer, né? A acidente. O que fazer? Gente, prestem atenção, é uma parte bem bacana que a gente vai passar para vocês quais são os passos imediatos aqui que fazer quando ocorre um acidente de trabalho dentro da empresa. Então, vamos mostrar aqui
Eu vou compartilhar com vocês novamente. Por favor, qualquer dúvida pode chamar a gente aqui, a gente está no chat online, tá? Ações imediatas. O que fazer assim que ocorrer um acidente? No minuto seguinte. Dar o atendimento ao acidentado, né? No primeiro instante, a gente tem toda uma série de requisitos, mas é óbvio, atender o acidentado, claro, dentro dos seus limites, né? Se teve algum problema cervical, né? Fica bem atento a isso. Não... É importante que quem realiza esse atendimento, obviamente, é a equipe médica, né? Que tem um conhecimento. Às vezes o colaborador quer ajudar o acidentado, mas se mexer no corpo dele pode até prejudicar se ele não tiver esse conhecimento, né? Proteger a área do acidente, isso é importante porque quanto menos mexer na área, melhor vai ser até para a investigação desse acidente. A equipe vai começar a entender melhor o que gerou esse acidente. Então, através do local, analisando a máquina, o equipamento que estava no local, como que estava sendo realizada a atividade, enfim. Então, o máximo que conseguir proteger essa área, melhor. E aí a gente começa uma coleta de evidências, né, de identificar também as pessoas que estavam ali próximas, testemunhas que viram o acidente ocorrer, e realmente relatos, é um caso de investigação que se inicia ali, e por isso manter também o ambiente preservado, né, qualquer situação pode... Então, em seguida, comunicação da ocorrência. Então, dentro de uma das obrigações da empresa, ela deve comunicar esse evento, este acidente, através da CAT, né? A famosa CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Então, a legislação também traz para ela que ela tem que comunicar, abrir a CAT, né, como o pessoal fala, em até um dia útil após o acidente. Caso isso não ocorra, aí qualquer um pode abrir, o médico que atendeu a pessoa, os colaboradores que viram o acidente ocorrer, o próprio colaborador, familiares. Lembrando que se a empresa não abrir nesse um dia útil, ela também vai ser multa, né? Então, é bastante importante essa comunicação, né? Isso que a CAT tem aí todo um sistema de controle endêmico, né? Dessas estatísticas, é como se fosse um IBGE dos acidentes, e por isso essa importância desse comunicado. Porque é o governo coletando essas estatísticas, realmente, quando a gente tem números, a gente consegue trabalhar melhor em cima deles, né? Entender o que está acontecendo, se é por regionalidade, se é por tipo de empresa que ocorrem os acidentes, enfim. Então, eles vão controlando essas estatísticas, entendendo quais são as doenças também referentes ao trabalho que estão sendo desenvolvidas, e para também garantir a assistência acidentária ao empregado. Então, se ele é afastado lá com mais de 15 dias, né, o INSS vai entrar nessa atuação para dar esse auxílio ao colaborador que está afastado do trabalho. É bastante importante essa parte. E aí a gente entra na questão mesmo da investigação, né, Marcela? De formar um grupo que vai investigar esse acidente, vai ver ferramentas, as competências que essa equipe tem que ter, ela tem que entender de análise de causa raiz, ela tem que entender o processo que essa pessoa está inserida, onde esse acidente ocorreu, tem que ter habilidade de comunicação entre coordenar essas ações, né? É uma equipe muito importante nesse momento do acidente, porque ela que vai investigar, que vai coletar esses dados, elas vão utilizar metodologias e ferramentas de análise de causa raiz. Então, um diagrama de Ishikawa elas podem usar, a metodologia dos 5 porquês, ou mesmo o Pareto. Então, a gente até instrui algumas dessas ferramentas para o colaborador utilizar para trazer um melhor entendimento da causa desse acidente. Porque quando a gente entende a causa, a gente consegue evitar, a gente consegue prevenir, a gente aprende, né, para que não ocorra novamente. E um fator importante também dessa equipe é sobre ela ser imparcial, né? Ela tem que ser independente dos sistemas, ela tem que com um olhar crítico para o que ocorreu, sem defender um lado ou outro, né? Então, essa imparcialidade é extremamente importante. Com certeza. E aí a gente entra no planejamento da investigação, né? E esse passo a passo é importante porque ele é crucial para o sucesso da investigação e ter melhoria no sistema, né? Exatamente. É o que a gente fala, quanto melhor planejada está uma ação,
menores os erros, né, durante essa atuação. Então, quanto melhor planejar com a equipe, formaliza essas evidências que foram levantadas com a equipe do SESMIT ou com a equipe que está nessa investigação, analisa com cuidado as evidências coletadas, discutem os pontos que foram levantados, o que poderia ter sido feito, o que não foi feito, enfim, tudo para elaborar esse plano de investigação, para a gente até também planejando a logística do grupo, onde que cada um vai atuar, seja na área que ocorreu o acidente, seja na área do representante desse processo que ocorreu o acidente dentro da empresa, né? Que forma que ele pode mudar alguma coisa, alguma atividade dentro desse processo. Então, assim, são muitas informações muito importantes, né, Cela? Porque a gente tem muitas dimensões do acidente, né? E tamanhos de acidente, impactos, né? Magnitude desse acidente. Então, pode ser um acidente pequeno dentro de um escritório, pode ser um acidente que envolva outros aspectos ambientais, aspectos de incêndio, de morte. Então, a gente tem uma gama de acidentes e esse planejamento dessas ações, essa logística da equipe é extremamente importante para que o serviço seja ordenado. Né? Com certeza. Ou, às vezes, um acidente que poderia ter sido bem pior do que foi. Alguma coisa aconteceu, foi evitada, enfim. É importante a gente pensar as consequências, né? E aí a gente fala um pouquinho também sobre a importância da coleta dos dados da investigação. No primeiro instante, a gente fez um mapeamento, coletou algumas evidências, mas aí a gente entra em mais detalhes desses dados. A gente entra em registro fotográfico, em vídeos, nas evidências físicas disso, né? As entrevistas. O máximo de informação que a equipe conseguir levantar, melhor para a conclusão da causa desse acidente. Então, na hora, tira foto do local, tira foto da máquina, se tem alguma peça que quebrou, leva para ser analisada, tira foto, conversa com os colaboradores, entrevista, como que vocês costumam fazer essa atividade? Às vezes pode ser percebida uma atividade que não está tão coerente com o procedimento da empresa. Então, a gente às vezes já tem, mas o colaborador está fazendo um desvio gigantesco desse processo que leva ao acidente. Exatamente. Organizar e analisar os dados. Então, claro que a gente vê que é muita informação que a gente está levantando. Uma boa organização, com certeza, vai trazer uma análise mais eficiente, né? Dados ordenados, a gente fica mais eficiente para ter uma conclusão mais coerente, correta e efetiva na empresa, né? Elaborar conclusões e propor ações, né? Então, a gente identifica o motivo do acidente. Então, finalmente conseguimos entender o porquê que ocorreu esse acidente. Visto isso, a gente vai propor ações de melhoria, a gente vai criar planos de ações para evitar que ocorra novamente esse acidente, para servir como lição, né? Lição sempre, né? Pensando que a gente passa aí por um ciclo de aprendizagem sempre, né? E aí a gente consegue olhar para aquilo, o que a gente fez de errado que chegou a essa situação, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode transformar para que não ocorra. Eu acho que aí a gente chega nesse propor ações aí é um fator crucial, né? Porque senão a gente fica rodando em cima do mesmo problema. E assim, tudo que a gente está discutindo deve ser documentado, né? Então, assim, não é só falar propor ações, tem que melhorar tal coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como? Elabora o documento, vamos registrar isso no relatório. Então, a gente vai ter aqui, levantando tudo isso que a gente passou para vocês, um relatório final, como se fosse um dossiê, né? Com todas as informações, para a gente ter também descrito o plano de ação, o que será realizado, quando será realizado, por quem será realizado. Responsáveis são cruciais aí também, né? A gente vai trazer responsabilidades para ter essa movimentação. A gente vai ter esse acompanhamento da equipe para ver se está realmente sendo realizado isso. Então, esse documento, esse relatório, ele vai ser armazenado na empresa, ele pode ser buscado daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, para entender, lembra aquela situação, o que a gente foi, qual foi a nossa conclusão. Então, o documento a ser revisado também depois de um tempo, que a pessoa vai ler e que ela vai entender exatamente o que aconteceu. Às vezes, pessoas novas, né, na empresa também, tem bastante disso. E isso que a Marcela falou sobre monitorar esses planos de ação também.
esse monitoramento é extremamente importante para que a gente entenda se está ocorrendo ou não está ocorrendo esse plano de ação. A gente teve um acidente, a gente propôs uma melhoria. A gente sabe quanto a gente está avançando nessa melhoria? A gente está conseguindo ter como medir? Está mensurável isso? E aí a gente consegue verificar se está tudo certo, se está tudo caminhando bem, para que não ocorra novamente. Que é levar como aprendizado mesmo na empresa, discutindo com a equipe, entre todos mesmo. Sim, pessoal. Bom, chegamos ao fim de nossa apresentação. Realmente foi bastante informação, mas são pontos realmente muito importantes para a empresa realizar. Se ficaram com algumas dúvidas, por favor, deixe algum comentário, mande e-mail para a gente, enfim, vamos conversando que a gente está aqui, que a gente quer ajudar vocês em todos os... Sim, sim. E hoje a gente não abordou uma questão sobre a prevenção do acidente, né? A gente se propõe fazer um novo webinar tratando sobre como prevenir esses acidentes, né? Então, a gente consegue fazer com mais detalhes, o nosso tempo é curto e isso a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando, né? Então, a gente até trouxe uma proposta, né? Se vocês tiverem interesse, a gente vai fazer um webinar também pensando no lado da prevenção. Então, aqui a gente falou mais do ocorreu e agora o que a gente faz, né? Então, é importante também não esperar o acidente acontecer. Toda a prevenção que a gente realiza aqui, que a empresa deve fazer para evitar um acidente de trabalho. Então, é isso que a gente vai discutir no nosso próximo webinar. O pessoal está perguntando sobre a Templo, né? O desenvolvimento de treinamento para migração, da ISO 45, legal. Nós estamos aqui à disposição. Rony, é isso? Chegando muito bem, muito obrigada pela participação. Obrigada, Rony, Alessandra, referente ao treinamento, estamos desenvolvendo, né, um treinamento muito legal. A gente pode conversar um pouco mais, pode entrar em contato com a gente. Quem tiver qualquer dúvida também sobre como a Templo funciona, como a gente trabalha, tanto em treinamento como consultoria, pode entrar em contato com a gente, que a gente está super à disposição. Exatamente. E nós temos a consultoria, né, da ISO 45001, não só dela, da 14000 de meio ambiente, também que está bem atrelada a 45, junto com a da qualidade, né, que é o sistema de gestão da qualidade, que é a 9001. Então, nós atuamos nessa área também da consultoria, da implantação, da revisão, enfim. Se vocês tiverem algumas dúvidas sobre isso, também podem entrar em contato com a gente. E a gente está à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Muito obrigada. E a gente se vê logo mais com o nosso próximo webinar. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada, pessoal. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.